Querido Maestro Jesús, luz de nuestros corazones, nuestro Maestro de bondad, de misericordia. Con alegría, Señor, estamos reunidos aquí una vez más al estudio de nuestro Evangelio. Mucha gratitud en el corazón, Señor, tener la oportunidad de aprender tus enseñanzas, de recibir estos mensajes, Señor, tan necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Maestro querido, por todo lo que recibimos a la luz de la doctrina espírita. Estas luces que traen calma a nuestros corazones, este entendimiento que trae lucidez. Enséñanos, Señor, a ser humildes, caridosos, agradecidos con la vida, con todas las bendiciones que nos das día a día. Que tengamos, Señor, siempre la oportunidad de estar en contacto con el estudio, con la oración, con esta doctrina maravillosa. Que esta noche, Señor, sea de mucho crecimiento, de mucho entendimiento, de amor y paz para nuestros corazones. Que las lecciones de hoy puedan ser asimiladas por nuestra alma y aplicadas diariamente. Ayúdanos, Señor, a trabajar sobre nuestra fe, a hacer más esfuerzo, a cumplir con nuestros deberes. Gracias, querido Maestro, por haber caminado entre nosotros, por habernos traído tus ejemplos de amor. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en nuestros hogares, los hogares de nuestros seres queridos, todos aquellos que participamos y aquellos que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Gracias, Maestro. Gracias, benefactores queridos. Gracias a nuestros ángeles de la guardia y a todos nuestros queridos hermanos que nos ayudan en este caminar, sosteniéndonos, instruyéndonos, protegiéndonos y ayudándonos a afrontar la vida. Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre. Que así sea, Maestro. Então vamos lá, deixa eu colocar o texto aqui. Vânia, você poderia ler o primeiro texto do Evangelho para a gente, por favor? Sim. Estão ouvindo? Sim, obrigada. O mal e o remédio. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se, na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com as mãos vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não vos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. Santo Agostinho, Paris, 1863, Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19.
Muito obrigada, Vânia. O próximo texto é intitulado Ao Encontro da Paz. Não te escravizes às farpas magnéticas do nervosismo. Comum ouvir-se a declaração: quando leio o Evangelho, não consigo concentrar-me na leitura. No entanto, Cristo é o leme nas tempestades emocionais, o ponto de segurança em toda a crise da alma. Para espíritos enfermos, não vale tão só a necessária assistência ao corpo. Indubitavelmente, a terapêutica tem lugar certo na indicação exata. Respeita, pois, os notáveis avanços da medicina moderna, em todas as nuances de suas conquistas científicas. Contudo, valoriza a farmácia espiritual que te enriquece as mãos. Não dispenses o auxílio medicamentoso no momento devido, mas não permitas que xaropes e comprimidos te subjuguem a existência. Antes prevenir que remediar. Não cultive sintomas de perturbações ou doenças. Deixa que a oração te regenere todas as forças. Recorre ao passe curativo que aserena e restaura. Sedativos aliviam, mas não reajustam. A prece, em razão disso, será sempre calmante e eficaz. Diversões auxiliam, mas não curam. Entretanto, a reunião de estudos espíritas é valiosa psicoterapia aplicada em conjunto. O copo d'água fluida, gratuito e simples, é mais prático de ser usado que a injeção intravenosa. O culto do evangelho no lar substitui muitas vezes com vantagem a mais laboriosa sessão de psicanálise. Perdão e esquecimento de todo o mal avantajam-se indiscutivelmente ao relaxe por barbitúricos, intimação à própria vontade, para entregar-se ao bem, em muitos casos, supera o choque insulínico quanto ao efeito benéfico. Serviço desinteressado aos semelhantes é a melhor terapia ocupacional. Disciplina no prato, frequentemente ainda é a receita ideal para perder peso. Estudo edificante costuma remover a necessidade das internações de repouso. Em muitas ocasiões, trabalho maciço é pronto socorro à extinção da insônia. No labirinto de temores difusos, evita o bloqueio dos próprios pensamentos. Abre o coração à fraternidade. Comunica-te com alguém e ora convictamente. A fé raciocinada é o primeiro recurso no rumo de toda restauração, mas quase sempre é procurada em último lugar. Ainda assim, controlar a mente, sustentando-se em atitude rígida, não basta por si só. Carecemos de pensar no bem, fazendo o bem, para manter a própria harmonia. É interessante lembrar que Jesus nunca esteve enfermo. Isso nos induz a verificar que ninguém jamais adoece por raciocinar, sentir e agir com o Evangelho em espírito e verdade. Do Espírito Dias da Cruz, psicografia de Valdo Vieira, no livro Ceareiros de Volta. Bom, muito obrigado. Obrigado, Vânia. Obrigado, Yuri, Giovana. Nós temos um texto que é bastante instigante e extremamente rico. E nós podemos, não me farei muito extenso, mas nós sabemos desde já há bastante tempo que há uma ligação entre o que é em nós o lado emocional, mental, espiritual, e aquilo que é o lado físico.
Já há algumas décadas que a medicina não ignora a ligação que existe entre as doenças e o estado psíquico, o estado de humor, o estado mental de uma pessoa. E é interessante que, mesmo nos textos de Allan Kardec, nós já tínhamos esse alerta, né, em algumas das suas publicações. Ele deixou claro, né, que havia essa ligação e que muitas vezes nós adoecemos tendo a doença origem num estado emocional, um choque vivido, uma perda, uma situação problemática que nós enfrentamos e ainda não resolvemos, um choque emocional vivido e que nós ainda não tratamos, mágoas guardadas, ressentimentos guardados. Nós fomos aprendendo, né, com o tempo que estas coisas acabam se somatizando, né, se manifestando no soma. Soma é corpo, né, em grego, e nós somatizar, né, transferir para o corpo aquilo que, na verdade, está em outro corpo, que é o corpo espiritual, né, que é o perispírito. Então, é lógico que os remédios que o Dr. Dias da Cruz está nos falando e que Santo Agostinho nos recomenda de uma maneira bastante religiosa, né, o Dr. Dias da Cruz vai nos recomendar de uma maneira mais científica, usando a linguagem atual, né? Nós sabemos que a doutrina espírita ela vai funcionar como um tratamento preventivo, né? Recentemente nós tivemos uma benfeitora que nos falava isso numa das reuniões, que nós podemos fazer muito pelos nossos irmãos obsedados, pelas pessoas doentes, pelas pessoas que estão atravessando grandes crises, mas que, sobretudo, nós deveríamos lembrar que a doutrina espírita deve chegar às pessoas para que nós possamos prevenir as doenças, dar elementos para que a pessoa saiba tratar-se antes, né, que as doenças comecem a se manifestar. Então, esse texto é riquíssimo, né? Ele toca em vários elementos. Ele nos convida a respeitar a medicina terrena, porque ela tem a sua função, ela é extremamente importante para nós. Nossa vida seria muito difícil sem a medicina, né? Sem os remédios, sem as cirurgias, sem os tratamentos, mas nós vemos que para muitos problemas a medicina não vai conseguir encontrar, né, solução ou vai tratar de maneira paliativa, porque o problema não está no corpo. Né? Uma pessoa que perdeu alguém e naquele choque emocional diminui a resistência, né? O seu sistema imunitário fica fragilizado. Ela vai ser, né, facilmente atingida por doenças. Nós vemos isso acontecendo todo dia. Então, a doutrina espírita ela pode, né, funcionar como um elemento extremamente poderoso na nossa busca de saúde, na nossa busca de equilíbrio, de uma vida mais harmônica, mais estável. E ela tem os elementos para nos ajudar, né? Então, quando nós estamos num estudo, nós podemos ouvir, falar, conhecer a experiência dos outros, nós podemos recorrer a elementos muito simples, como o passe, a água fluida, a oração, e nós vamos vendo, né, se nos dermos ao trabalho de acompanhar a evolução de certos casos, e às vezes o nosso próprio, nós vamos vendo o poder que se esconde atrás dessas práticas bastante simples, porque, na verdade, elas estão ligadas ao magnetismo, né? A essa energia que existe em nós e, né, nos nossos benfeitores, que se valem da nossa colaboração para ajudar, para, né, colaborar, para atender às nossas necessidades e a daquelas pessoas que estão conosco, né? Então, é claro e evidente,
né, que há recursos medicinais na terapêutica espírita, e esses recursos se dividem em dois grupos, né? Estes que são energéticos, que são de natureza prática, sem falar das desobsessões e reuniões mediúnicas, mas o culto do evangelho no lar, né, é um elemento fundamental para o nosso equilíbrio, para a harmonização das nossas energias, da nossa casa, para a magnetização dos nossos ambientes com energias positivas. E um outro aspecto é o aspecto orientação, porque à medida que nós estudamos, nós vamos ganhando uma compreensão mais aprofundada de como funcionam esses elementos. Então, a importância do pensamento, a importância, né, de você orar, como funciona a transmissão de energia entre as pessoas, como os espíritos agem sobre nós. Então, o estudo da doutrina, ele é um elemento terapêutico, né? Como ele vai dizer no próprio texto, né? Então, porque nos dá instrumentos para compreender e usar esses recursos, né? Então, parece uma coisa simples, mas uma simples mudança de postura mental pode nos encaminhar para a saúde. Então, a pessoa que diz, eu tenho muita dificuldade com esse assunto, né? Estudo isso aqui, mas estou tendo muita dificuldade. Se ela muda para, estou tendo dificuldade agora, mas eu vou conseguir. Né? São coisas simples que às vezes a gente vai vendo que basta reestabelecer a forma de dizer as coisas, né? Que a gente vai funcionando no nível energético, né? E tem toda uma, não vou entrar nisso porque não é agora o momento, mas tem toda uma explicação para isso, né? E tem toda uma lógica energética nisso. Mas para isso a gente tem que estudar, né? E aí vem, né? Tem vários aspectos nisso tudo que nós podemos discutir hoje. Paro por aqui e abro para que a gente possa enriquecer, né, as nossas discussões com outros pontos de vista. A Yuri quer falar. Eu poderia falar, sim. Então vamos lá, Yuri. Não, o texto é muito bonito e é uma das coisas que me tocou muito, porque foi um processo que eu vivi, a questão da perdão. Eu tive vivendo com energia e com sentimento de raiva por 22 anos. E no momento em que eu perdoei, eu senti um cambio na minha vida. Eu sentia que se eu continuava com esse sentimento, eu ia ficar enferma, doente. Eu sentia essa energia em mim que me estava comendo dentro de mim. E quando eu perdonei de coração a essa pessoa, depois de 22, 25 anos, eu senti um peso ir de mim. Eu senti uma diferença na minha energia, nas minhas relações, na minha forma de ver a vida. E eu vi terapeutas e eu também vi psicólogos e outros tipos de tratamentos, mas somente a espiritualidade, essa búsqueda pela espiritualidade que me levou a esse perdão. Então, quando fala aí da fé, essa crença em Deus e crer que eu não sou nada para ninguém para não perdonar, e que todos temos uma história, e que o que eu aprendi com a espiritualidade me levou a essa liberação. Então, para mim era muito claro, eu continuo com essa raiva dentro de mim e com essa falta de perdão, eu vou ficar doente. Então, era
uma solução para mim. Então, foi isso. Eu acho que quando ele fala que esses sentimentos que a gente guarda dentro de si nos levam à doença, é realmente isso. Então, foi isso que me tocou no texto. Obrigada. Obrigado, Yuri. Oi, Adriana. É interessante a Yuri ter tocado nesse assunto, né, desses sentimentos que ficam dentro da gente, porque uma das coisas que a gente estava comentando quando a gente estudou esse texto foi essa questão dessa primeira frase aqui que o Dias da Cruz falou aqui no texto, a primeira frase, que ele fala: não te escravizes às farpas magnéticas do nervosismo. Então, se a gente trocar nervosismo por qualquer outro sentimento, né? Então, todos esses sentimentos que a Yuri falou, é como se formasse, eu imaginei assim, como se ele fosse formando um magnetismo ali em volta da gente, né? E formasse tipo uma redoma, e a gente fica escravizado ali dentro, a gente não consegue sair, como se fosse uma coisa que fica ali atormentando então me chamou muita atenção isso, a gente vira realmente escravo desses sentimentos, né? E aí depois ele vem, como o César falou, né? Ele vem falando todas as coisas que vão nos ajudar, né? A tratar tudo isso, prevenir, né? Então, a questão da oração, da água fluidificada, do culto do evangelho, o estudo, a disciplina, né? A disciplina é extremamente importante, e é isso, para a gente sair, né, e eu achei muito legal também, que vai mais ou menos no mesmo sentido, quando ele fala que, olha, no labirinto de temores difusos, né, evita o bloqueio dos próprios pensamentos. Então, é como se esses pensamentos, esses sentimentos formassem um labirinto que você entra, você não consegue achar uma saída. Então, é completamente aflitivo isso, né? Então, tem todas as dicas aqui do que fazer, né? Então, eu acho que é muito do que a gente já está fazendo aqui em grupo, né? A gente está estudando, está todo mundo se esforçando para melhorar, para perdoar, para tá aqui todo mundo querendo crescer, e é isso. É verdade que o seu grupo funciona como uma terapia também, né? É É. interessante isso. E me chamou a atenção essa questão da farmácia, né? Faz o contraponto remédio espiritual, remédio físico, né? E a gente tem uma farmacinha, todo mundo tem uma farmacinha em casa com remédio, né? Para curar o físico, passar dor de cabeça, né? E ele diz, né? Mas infelizmente o último recurso que a gente vai é na farmácia espiritual, né? É o que mais funciona e é o que a gente procura por último, né? Então vamos fazer nossa farmacinha espiritual também, de oração, de pensamento positivo, de ajuda, de caridade, né? É isso aí que eu queria dizer. Obrigado, Ale. O João queria falar alguma coisa, João? Um texto, os dois, né, textos excelentes. O segundo chama atenção, né, pela riqueza de detalhes, porque ele dá ali um verdadeiro manual, né, de como enriquecer, né, o seu arsenal para ter uma qualidade de vida bem melhor, né? E você vê que, assim, geralmente alguns, né, se desenvolvem mais numa área, outros em outras áreas, né? Tem gente que tem o trabalho bastante desenvolvido, mas peca na questão da comida, outro peca na questão da disciplina para alguns aspectos, né? E cada um ali precisa de fazer o seu desenvolvimento pessoal. Mas uma coisa que chama bastante atenção, que até o César já comentou, é a questão da vigília do pensamento, né?
porque ontem mesmo, né? Ontem à noite aconteceu lá, tava lá tranquilo, já lendo, a minha filha chegou, era 00:15. Ah, algum moleque aqui do condomínio ligou passando um trote aqui, não sei o que tem, não sei o que tem. Depois eu fui embora, na hora eu não dei muito tempo, daqui a pouco eu comecei a pensar, daqui a pouco sabe quando você se pega assim, uns pensamentos de raiva? Falei, não, para. Porque numa dessa você alimenta, você vai, a hora que você vê, você perdeu o sono, né? E tem pessoas que, assim, que não criaram essa sensibilidade para vigiar o seu pensamento, né? Que vivem em nuvens de verdadeiras obsessões, porque a obsessão, né? Ela é uma via de mão dupla, né? Você tem que oferecer o heliporto, né? Para que ele se estacione ali e crie esse vinho, né? Então, o desenvolvimento dessa sensibilidade de vigiar os seus pensamentos aí nos diversos problemas aí da raiva, da cobiça, da luxúria, enfim, é um desafio aí, é uma virtude a ser conquistada e desenvolvida, né? Fora isso, César, fica aqui uma ideia que me veio agora, né? Como essa seleção de textos aí do Evangelho é bastante premiada, bastante, né, selecionada mesmo, talvez valha a pena no final do ano fazer uma coletânea desses textos do Evangelho, passar no grupo, né, porque é uma riqueza, né, acaba se perdendo, publicar não se pode, lógico, porque tem, né, diversos autores e direitos aí, mas nos grupos eu acho que dá para passar. É isso. Obrigado, João. Interessante a ideia, verdade, né? A gente pode fazer um PDF, por exemplo, né? Seria uma boa ideia, como a gente já tem, né? A gente tem material aí para um bom... vamos pensar, sim. E eu gostaria de aproveitar, né, as falas e chamar atenção para dois aspectos disso tudo que nós estamos fazendo. Existe um modo correr atrás do prejuízo e existe um modo se prevenir, né? Então, é normal que quando a gente chegue na doutrina espírita, a gente venha correndo atrás do prejuízo. Você está com uma obsessão, você está se sentindo mal, alguma coisa não está bem na tua vida, a tua mediunidade está destrambelhada, o teu sono não está, etc, etc, etc. Mas a partir de um certo tempo de estudo de doutrina, se nós ainda continuamos atrás desse sistema, né, de correr atrás de remédio para o dodói, ao invés de parar de ter dodói, né, nós nunca vamos sair da condição de dependentes. Aí a gente deixa de depender de xaropes e comprimidos e passa a depender do médium, do passe, né? A gente volta a cada 3 meses quando está passando mal, quando a depressão volta, a gente corre de volta para o centro espírita. Então, a doutrina é libertadora. Eu entendo que eu sou uma alma e que eu tenho que cuidar da minha alma, ou eu vou sempre precisar correr atrás do prejuízo, né? Então, esses dias eu falei para uma pessoa, olha, você precisa entender que isto é prioridade, que isto é sério na tua vida, que isto não é uma opção, isto é uma necessidade que você tem, né? Ou você mergulha no estudo da doutrina para compreendê-la, para vivenciá-la, para se proteger, ou você sempre vai estar com problemas, né? Então, e tem áreas em que a gente trabalha que se você não tiver, né? Bom, em qualquer área a gente precisa da doutrina espírita, mas especificamente as pessoas que trabalham com gente, né? Se você não se proteger, se você não souber, né? Eu fico imaginando, né? As pessoas se me perguntam, você queria ser médico? Não, nunca me passou pela cabeça, nem passar perto, né? Porque você viver dentro de um hospital, você tem que ter, né? Você tem que saber o que você está fazendo, né? Eu prefiro uma escola, né? Onde eu olho para o futuro, eu olho para, né, quem está com esperança, Hoje em cheio de dia está muito vida, né? difícil. Hoje em dia também já não está mais assim. Mas fazer o quê, né? É a vida.
Mas é nobre, nobríssimo, né? É belíssimo quem escolhe a carreira de ir trabalhar na saúde humana, por exemplo. E recentemente falava para minha filha, né? Ela talvez, né, daqui a pouco vai ter que escolher uma área que para ir. Eu falei, você não escolhe nada que lide com a cabeça humana, né? Psiquiatria, porque isso exige conhecimento espírita de ponta, né? Se quiser ir por aí, tem que estudar espiritismo, mas assim, não é estudar espiritismo, vir de vez em quando para curar bobô, né? É estudar espiritismo como uma prioridade da tua vida, como uma coisa mais importante da tua vida. Mas, na verdade, isso se aplica para todos nós, porque ou nós vamos viver sempre correndo atrás do prejuízo, né? Então, assim, hoje eu pensava, né? É muito bonito porque essa relação que nós vamos criando com a oração, ela é curativa. A oração tem um poder pacificador, serenador, curativo. Ela faz teu coração funcionar melhor, ela faz teus hormônios funcionarem melhor, ela faz o teu sistema de saúde funcionar melhor, né? O estudo te traz condições de entender as coisas, mas é entender mesmo, em nível profundo, e a relação que nós vamos estabelecendo com o plano espiritual vai nos ajudando a ver o que em nós é problemático. Hoje eu estava pensando numa amiga que tem, né, problemas de uma certa natureza. Eu falei, ela ainda não percebeu que está com esse problema, né? Aí eu escutei lá na minha cabecinha, e você já percebeu que você está com esse? Aí me falou um problema que eu não tinha percebido em mim. E eu falei, olha aí, né, como é fácil a gente ver o cisco no olho do outro, né? E realmente acertou em cheio, porque é uma coisa que eu não percebo, né? E aquilo veio, e eu falei, olha isso, né? E era um tipo de problema que é uma atitude mental que dá gancho para ataque espiritual, né? Então, mas o que que é isso? Eu não sou um privilegiado, eu não tenho privilégio nenhum, mas a gente está orando todo dia, a gente está estudando todo dia, a gente está lendo todo dia. Às vezes você está lendo um livro, você lê uma passagem, você fala, ah, que interessante, e você vê algo que você fala, poxa, isso aqui acho que resolve aquele problema meu, né? Então, isso é maravilhoso, porque não é só estudar, porque estudar, você pode dar esses livros todos na mão de um doutor da Universidade de Harvard e ele vai jogar no lixo, porque ele não vai entender nada. É você estudar com essa disposição que nós estudamos, entendendo que o que está ali é curativo. Porque o que é que está ali na doutrina que nós estamos estudando? É Jesus, né? Então, é Jesus. E Jesus não só nunca ficou doente, mas ele curou todos aqueles que foram sinceramente até ele. Jesus curou todos aqueles que foram até ele, né? E curou até aqueles que não mereciam ser curados, né? Porque tem gente que foi curado e não voltou para agradecer. Mas ele queria, né? Ele falou, mas eu curo para vocês entenderem que eu posso. Né? Como diante do paralítico, quando os fariseus perguntaram, mas quem é você para perdoar pecados? Porque ele falou, meus filhos, teus pecados te são perdoados. Né? E aí ele vira para eles e fala assim, não, mas eu não só perdoo os pecados, eu também digo, levanta-te e anda. Né? E pega a tua cama e sai daqui e vai para tua casa. Então, é isso, Jesus. Esse é o mestre que nós seguimos. Né? Agora, nós estamos doentes por quê? Nós estamos doentes porque nós precisamos da doença, porque nós temos problemas, porque o nosso emocional está sempre desarranjado, que a nossa vida é bagunçada, porque o nosso pensamento não é controlado. A doença é um amparo que nós temos para nos botar um freio, né? Para falar, meu filho, não é por aí. Você está doente é porque tem alguma coisa que você precisa consertar em você, no teu emocional, no teu espiritual, né?
Mas é uma bactéria, sim, é uma bactéria que entrou porque você está com o sistema imunitário, né, deficiente. Tem 30 pessoas numa sala, 15 saem com gripe e 15 saem sem gripe, né? E às vezes, quando pega o vírus ou a bactéria, ou seja lá o que for, a pessoa também fica tranquila e não desenvolve nada. É lógico que tem aí alguma coisa que foge, né, da nossa compreensão. Então, acho que é importante a gente lembrar isso, né? Não ficar correndo atrás do prejuízo, né? Quantos milhares de irmãos nossos ainda estão nessa fase? Eu vou no centro tomar um passe. Tem gente que faz 10 anos que eu encontro, fulano, como é que vai? Tudo bem? Tudo. Como é que tá lá no centro? Tá ótimo. Aliás, tem que ir, porque agora é horário do meu tratamento. Né? Mas eu encontrei a pessoa 10 anos atrás, ela estava fazendo um tratamento num centro. Né? E assim, todo ano está fazendo tratamento num centro, mas até onde você vai fazer tratamento? Né? Até onde nós vamos ser eternos doentes? Né? Então, por que ele fala que auxilia, né? Vai fazer caridade, trabalho intenso é o melhor remédio para insônia, né? Fazer caridade, ajudar o próximo, né? Então, e para obsessões, né? O trabalho do estudo, da caridade, da oração, né? Então, não existe, o espiritismo funciona. Eu lembro, né, recentemente nós falávamos, né, com a Yuri, um casal que está passando por um problema lá no grupo do pessoal em espanhol. Quando nós conversamos com ele, nós falamos, olha, se quiserem resolver, vocês têm que entrar de cabeça. Vocês dois, falei para o casal, vocês dois têm que se unir e entrar de cabeça, 100%. Né? É oração, prece, estudo, leitura, culto do evangelho no lar. A casa tem que se encher de oração, de magnetismo, da presença do Cristo. Funciona? Funciona. Mas não funciona quando? Quando nós queremos que alguém resolva e a gente não tenha que se implicar. Aí não funciona. Porque esse tratamento que nós fazemos só funciona. Por que Jesus dizia, tu crês que eu posso te curar? Sim, Senhor, eu creio. Então, a tua fé te curou. Né? Ou seja, você deixou que o médico agisse. Né? Agora, se você não se implica, ele não tem como te curar. Né? E olha que a pessoa não precisa nem estar presente, né? Porque quando o centurião pediu, quando a mulher cananeia pediu, né, os doentes não estavam presentes. E Jesus falou, pode ir que eles já estão curados. Olha o mestre que nós temos. É esse o mestre que nós seguimos. Entendeu? Então, nós não estamos brincando. Jesus pode curar quando ele quiser, a hora que ele quiser e quem ele quiser. Agora, a questão é se nós, né, Estamos fazendo a nossa parte. fazemos a nossa parte. Porque do poder de Jesus, não tem dúvida. E ele é o médico das almas, né? Como ele mesmo se definiu, ele é o médico das almas e ele veio para os doentes. E não há nesse planeta ninguém que esteja em perfeita saúde. Nós todos somos doentes. O problema é que a gente não se identifica muitas vezes como doente. A gente não acredita que nós temos doenças e que a gente não, porque o conhecimento de nós mesmos ainda é muito falho. Então, como a gente já falou aqui, os processos de doença sempre começam, né? Acho que quase 100% deles, a gente pode dizer, que começam nos processos mentais. Começam na energia que a gente cultiva mentalmente, né? Então, a Yuri falou de uma falta de perdão que ela cultivou, né? De um ódio que ela cultivou durante muitos anos. As pessoas que são muito sensíveis e que se abalam facilmente. A Yuri, por exemplo, passou essas semanas atrás por problemas sérios lá na cidade, no México. Ela acabou doente. Então, quando a gente se deixa, né? É que às vezes é muito difícil se manter firme, se manter em pé diante dos problemas, mas daí vem o texto do Santo Agostinho.
Quando a gente está diante de um problema, esse problema pode nos adoecer. Mas se a gente não tem fé, vai nos adoecer com certeza. Então, a fé, ele é o medicamento para todos esses problemas, né? Como Santo Agostinho, ele deixa bem claro, a fé é o remédio. A fé é a certeza, né, do amparo divino. Quando a gente tem a certeza do amparo divino, e quando a gente tem a certeza, né, na ação de Jesus, no Evangelho de Jesus, no que ele nos propõe como medicamento, os ensinamentos dele são medicamentos para a alma e para o corpo. Então, quando a gente trata a alma com o Evangelho, com o estudo da doutrina espírita, nós estamos tratando a nossa alma, o nosso espírito, nós estamos nos fortalecendo espiritualmente. E nessa busca, né, desse tratamento espiritual, através da compreensão, através, né, do entendimento que a gente vai adquirindo em cada encontro como esse, né, em cada terapia que a gente faz aqui em grupo, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos compreendendo como as coisas acontecem. Então, o que acontece com muita gente é que como a gente não vê, né, a gente não vê a eletricidade, a gente não vê o magnetismo. Então, a gente fala, né, isso pode ser, não coloca muita fé, né, não acredita muito, mas é muito real, né? A oração, né? A transformação de pensamento, o cultivo de energia boa, de bons pensamentos, o perdão, né? O cultivo da tranquilidade, da paciência, tudo isso vai fortalecendo o nosso espírito. E isso, né? Com o espírito mais forte, o perispírito mais forte, o corpo adoece bem menos, fica muito menos doente. Então, a gente tem que prestar muita atenção, né? Se a gente tem ficado doente com frequência, precisa se perguntar por quê, né? O que está acontecendo? Existe uma razão e essa razão está lá dentro de nós, a gente precisa descobrir a razão, né? E não acreditar que tudo é externo. Pode vir, sim, do externo, né? Pode vir de um vírus, uma bactéria, de um vento gelado, mas, às vezes, por que me pega e não pega outro, como o César falou? Então, é um processo interno que precisa ser fortalecido. Quando a gente se fortalece interiormente, quando a gente aumenta a nossa fé e a gente acredita em tudo que nós estamos estudando aqui e coloca realmente em prática o que nós estamos aprendendo, isso nos protege, nos fortalece, nos livra de muitos problemas físicos e emocionais. Então, a gente tem que colocar realmente em prática e acreditar firmemente no Evangelho, no médico das almas, porque Jesus cura, mas a gente precisa também colaborar, né? Se ele sente que a gente não está ainda podendo ser curado, nós vamos ficar doentes, porque a doença ensina, até o momento em que a gente aprende. Então, enquanto a gente não aprender, a doença vai vir nos buscar. Agora, Às vezes ela é ela é necessária. necessária para que a gente desperte, que enquanto a gente não desperta para o que realmente importa, a doença vem nos buscar. Eu gostaria de voltar, né? Bom, ó, se alguém quiser falar, é só levantar a mão. Mas, oi, Ana. Oi, boa noite. Pois não, bem. Eu, eu queria falar uma observação depois da pandemia. Aqui na minha cidade, muita coisa fechou. E, em contrapartida, farmácias não param de abrir. Assim, é um boom de farmácia e ótica. E ótica também. E porque é mais fácil, né? Como você disse aí, é mais fácil ir até uma farmácia comprar remédio para isso, depois para aquilo, que aquele remédio causou mal para aquilo. Você compra para uma coisa, o remédio faz mal para outra, você vai lá com o remédio para outra coisa que causou agora e vira uma reação em cadeia. Mas eu também ia te perguntar, César, existe também assim um começo de um movimento de medicina preventiva, né? Se falar de mindfulness, de meditar e silenciar o pensamento, né? Estar no momento presente. Você não acha que isso já é a ciência reconhecendo que a gente tem que ir para outro caminho, para uma coisa de interiorização, mais espiritual, quem sabe
caminhar no sentido que você está falando que a gente precisa chegar, assim? Obrigado, Ana. É extremamente interessante a tua questão, extremamente importante também. E tem dois lados, Ana, nisto. Tem um que é a constatação, né, de que isto é importante. Então, isso é ponto pacífico. As áreas da saúde, né, as diversas vertentes da saúde estão começando a reconhecer a necessidade de lidar com esse aspecto do ser humano, mas tem duas formas de ver isso, né? Essas técnicas refletem, às vezes, a nossa pretensão, o nosso egoísmo de querer controlar os processos, porque a maioria dessas técnicas passam muito longe do espiritual, de Deus e de Jesus. Elas não são más, elas deveriam ser complementares, elas são úteis, se nós soubermos utilizar, né? Então, eu vou tentar te dar um exemplo. Você, por exemplo, quer alcançar alguma coisa, né? Se você não tem Deus, se você não tem espiritualidade, você começa a fazer um mindset, né, que eles falam, que você começa a repetir para você, não, eu vou conseguir, eu sou um vencedor, e se for preciso eu vou vencer cada uma das pessoas, dos obstáculos. Se essa pessoa não tem Deus, ela vai fazer o exercício da vontade, ela faz o mindset, né, que eles falam, ela reprograma sua mente, e isso leva a uma reprogramação das suas energias, só que ela está lidando com uma bomba que ela não sabe o que é. Porque no momento em que ela começa a usar essa força e esse poder sem a orientação espiritual, ela começa a criar karma, porque ela não hesita em destruir alguém, em passar por cima de alguém, porque ela não tem para essa energia orientação moral. E é este o problema, né? Se você vê gente que vai fazer yoga, que são grandes empresários, né? Eu vi isso lá em São Paulo quando eu fazia. Né, gerente da Volkswagen, né, CEO da empresa não sei o quê. E aí você fala, uau, que legal, esses caras estão aqui, né, preocupados com espiritualidade, né? O tonto aqui pensou, né? Eu estava lá preocupado com aprender alguma coisa de espiritualidade. Eles estavam lá querendo controlar processos mentais, adquirir maior concentração, controle emocional, né, para poder dizer a 1.000 empregados que iam ser mandados embora, né, vocês estão mandados embora, e se isolar emocionalmente disso, né, não se abalar com isso. Então, lógico que eu estou dando um exemplo extremo, né, não estou dizendo que todo mundo que está, né, mas eu estou querendo dar um exemplo para dizer o que é usar essas técnicas sem Deus e o que é usar essas técnicas com Deus. O que é ter Jesus na sua vida para orientar no exercício dessas capacidades e o que não é ter Jesus na sua vida. Então é muito perigoso, porque é a medicina que quer técnicas, controles sem Deus, né? Nós resolvemos, nós damos um jeito, e não importa o preço que isso vai te custar depois, né? Então, acho que ficou claro, né? Eu tô vendo pela tua reação que ficou claro. E aí, esta é uma atitude que nós temos que evitar no Espiritismo. É o que eu estava dizendo, correr atrás do prejuízo ou buscar a fonte. Então, por exemplo, quando eu venho orar, eu posso estar num dia necessitado em que eu peço auxílio. Eu falo, olha, benfeitores, me auxiliam minha esposa, minha filha, meu marido, meu tio está doente, né? Estou precisando. Mas a oração para nós tem que ser algo mais do que isso. É o contato profundo com o ser que me criou, no qual eu digo para ele, ó, o senhor sabe tudo de mim, então me conta, porque eu sou cego e não vejo. O senhor sabe tudo da minha saúde. Eu preciso ficar doente?
É melhor que eu fique doente? Se for, o senhor me diga. Então, me dê paciência para eu atravessar a doença. Emmanuel nos diz, né, que a saúde perfeita, às vezes, requer a doença, porque a saúde perfeita é a saúde do espírito. E para atingir a saúde do espírito, nós precisamos da doença, às vezes. Por isso que nós não somos curados. Né? Porque seria pior para nós sermos curados. Então, Ana, faz uma diferença imensa quando nós usamos esses recursos centrados na espiritualidade. Né? E quando nós queremos usar esses recursos só mais como uma expressão do nosso egoísmo. Por exemplo, está cheio de gente nas academias que fazem yoga, meditação, que não querem ouvir falar de Jesus. Elas estão em busca de meios de controle. Né? Então, é muito delicado tudo isso. Né? E a gente, no nosso caso, nós confiamos que nós temos um médico divino, que ele sabe mais, que ele conhece mais, né? Que ele sabe o que é melhor para nós. E nós nos voltamos para ele, para que ele nos diga. Né? Então, nós não queremos só curar o dodói, nós queremos entender profundamente e nos ligarmos nessa força poderosa que conduz as nossas vidas. Oi, Tem a Adriana. ver com... Não, Vamos, Ana. só complementando, tem a ver com a palestra que você fez quinta-feira também, que você falou que nada é meu, né? Não é um livro que eu escrevo, o pensamento que eu tive, mas tudo é Jesus, né? O que vem de bom é sempre de Jesus, né? Não da gente. E sem mim nada podeis. Estranho, né, que ele nos tenha dito isso. Mas é assim, né, como você falou. Quem fez o planeta que nós moramos? Ele. Quem fez o corpo? Porque o nosso corpo vem do planeta, né? Do material, da matéria do planeta. Mamãe comeu alface, tomou leitinho, né? E o sangue dela foi formando o meu corpo. Mas de onde veio, né? O que ela usou para formar o meu corpo? Né? Veio da terra. Quem fez a terra? Jesus. Né? Quem me fez? Jesus. Né? Então, assim, o que é meu? Nada. Né? O que é meu, o que ele me dá para usar. Que ele pode tirar a qualquer momento. Se fosse meu, ele não poderia tirar. Então, essa humildade diante dessa força superior é que está faltando para a nossa civilização. Né? Porque como nós temos uma ciência que tem funcionado em muitos aspectos, nós achamos que nós podemos funcionar sem Deus e sem Jesus. E é aí que a gente vai se meter num grande problema. Né? Oi, Adriana. Oi, pessoal. Essa questão de ter Jesus, né? De pensar em Jesus a todo momento, e falando assim das doenças e tudo, eu não sei se eu tivesse no Espiritismo, eu acho que eu estaria com muitos problemas para trabalhar como eu trabalho hoje. Se eu não tivesse estudando Espiritismo, né? Porque eu acho que a Luciana e a Érica vão me entender, porque elas são da mesma área que eu, né? E a gente, na área odontológica, a gente trabalha grudado no paciente, né? Então, a gente está muito próximo. A gente está ali 20 centímetros da boca do paciente, quase respirando ali, né? O mesmo ar, assim. Então, é muito complicado, porque quando eu trabalhava no Brasil, chegou um ponto que eu tive que parar de trabalhar. E eu falava, eu não quero mais ser dentista, porque causava um grande estresse para mim. Eu acho que eu terminava um dia de trabalho extremamente abalada, e eu não sabia por quê, né? Eu não tinha esse conhecimento ainda do espiritismo. E eu acho que eu trocava muitas energias ali com o paciente, e eu absorvia muita coisa, e chegou um ponto que eu não conseguia mais. Eu falei, não, eu quero mudar de área, eu não quero mais trabalhar nessa área. Até o ponto que eu abandonei, e a gente começou nosso processo de migração para vir no Canadá, e eu falei, eu não quero mais.
E eu acho que aquilo era muito forte para mim. E hoje, trabalhando aqui, eu trabalho até mais intensamente do que eu trabalhava no Brasil, porque o trabalho na América do Norte ele é muito mais rápido, a gente trabalha menos horas, mas é muito mais intenso, e eu não sinto tanto essa carga que eu sentia antes. E eu sempre penso nisso, eu acho que é muito por causa da postura que eu tenho hoje, na hora, no momento em que eu estou trabalhando. Essa semana, ontem, hoje é domingo, né? Anteontem, sexta-feira, eu tive uma paciente que eu tive um desentendimento com ela num determinado momento, eu fiz um comentário, assim, que ela não gostou e gerou um estresse, né? Então, depois ela começou a ir com a outra higienista, mas agora ela voltou a vir comigo. E no dia que a dentista pediu, né, falou, Adriana, você poderia tratá-lo? Eu falei que sim, sem problema. Como se eu tivesse, assim, eu fiz, assim, um trabalho de perdoar e de dizer, ela é só um irmão, uma irmã que também está querendo evoluir, né, tudo que a gente aprende aqui. Então, eu usei isso, fui lá, conversei com ela, falei tudo isso para ela, falei, ó, vai ser um prazer continuar a te atender. E aí ela foi sexta-feira, e nós tivemos uma troca muito interessante, conversamos um pouco sobre algumas coisas, e então, assim, eu estou conseguindo ir para um lado que eu nunca pensei que eu conseguisse, né? Então, e toda aquela carga pesada que eu sentia antes, eu não estou mais sentindo. Eu sinto, lógico, um pouco, porque a gente não é perfeito, né? Mas, assim, é muito mais leve do que antes. Inclusive, eu sinto o meu corpo menos dolorido, porque eu estou tendo menos dores musculares, articulares, ainda tenho, mas é bem menos que antes. E eu não estou fazendo prevenção médica, assim, com fisioterapeuta, com médico, com remédio, com nada. É só a parte espiritual mesmo. Então, então assim, eu estou dando um depoimento dessa prática espírita na minha vida profissional. Então, assim, para mim é muito importante, eu não consigo mais viver sem o espiritismo. Eu acho que se não fosse o espiritismo, eu não conseguiria mais trabalhar nessa área, tanto psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, entendeu? Não daria mais para mim. Eu acho que é interessante que você, em vez de receber, você agora se ajuda, você usa essa proximidade para ajudar as pessoas. Eu tento. Às vezes, Então, quando eu sabia que eu ia tê-la nesse dia, e antes de eu ir na sala de espera chamá-la, eu já fui rezando. Eu já fui rezando, pedindo, ai, Jesus, me ajuda, eu preciso ter paciência, preciso, né, tratá-la bem, preciso tratá-la com amor. E aí eu sempre penso na oração de São Francisco de Assis, que me ajuda muito, né? Que é dando o que se recebe, que é perdoando o que se é perdoado. Então, isso para mim é importante, né? Então, é assim que eu tento agir e tá resolvendo. Pelo menos por enquanto. Mas é isso, obrigado, Adriana. Mas você vê, é isso mesmo, né? E sim, nós não somos perfeitos, nós ainda vamos ter, né, a nossa cota de lutas, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Nós não... Cada semana a gente tem, né, as provinhas e depois os provões As e alfinetadinhas. as alfinetadinhas e de repente, né, os beliscões que doem pra caramba. Mas é a vida, nós viemos, nós precisamos da vida na Terra, nós precisamos né, desse trabalho que nos eduque espiritualmente, né? Viver neste mundo é um processo educativo permanente. É impressionante, né? Às vezes a gente se pergunta, a gente vê pessoas, né, hoje muito, assim, a gente está vendo aí essas modas wokes, né, e você vê aquelas pessoas que falam, gente, isso é primitivo, né, tem gente vestida de jeitos ali que você fala, nós estamos em 3000 antes de Cristo, né, mas essas pessoas estão reencarnando, elas precisam reencarnar e vir para o corpo é necessário, porque você aqui tem que comer,
né? Se você vai roubar para comer, se você vai pedir, se você vai trabalhar, não importa, você tem que comer, né? Você tem que tratar os dentes, você tem que ir no médico. Então, o fato de estar no corpo nos obriga a se mexer, né? E para muitos espíritos, isso é o básico, mas é o necessário que eles precisam agora, né? Então, é um planeta, é uma escola, às vezes é uma prisão, né? Como a gente comentava essa semana, e às vezes, né? É um hospital. Então, é esse o nosso planeta. Quer dizer, nós estamos nos candidatando a estar no lado escola, né? Nós não queremos estar mais no lado hospital e no lado prisão, mas às vezes nós temos um pouquinho de cada na nossa vida. Tem situações que nos prendem, né? E tem situações que nós estamos como se fôssemos um paciente num hospital, né? Mas que seja a maior parte, né, o processo educativo, que a gente esteja no processo de reconhecer o mestre e dizer, eu quero aprender com o Senhor, né? Espiritismo verdadeiro é um processo libertador. E é por isso que pouca gente entende e pouca gente fica, né? Eu quero crer que nos lugares que compreenderam verdadeiramente o Espiritismo, infelizmente a gente não terá muita gente, porque, né, você vai nos centros espíritas, né, como eu já comentei aqui, que estamos fazendo tratamento nas sextas-feiras, tem quanto? 300 pessoas. Né? Então, assim, 500 pessoas. É uma maravilha, né? Tratamento para todo mundo e ninguém precisa fazer nada. Não precisa fazer reforma íntima, não precisa ler livro chato, né? Venha se tratar, meu irmão, que não, né? Lógico que a gente pode tratar, dar um passe, ajudar a pessoa no momento de dificuldade que precisa daquele recurso, mas ela tem que ser encaminhada imediatamente para o processo de renovação espiritual, porque senão nós estamos contribuindo para a criação de dependentes. O Espiritismo não veio para isso, né? A gente acha que os espíritos superiores viriam dos planos siderais, gente como Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, são almas realizadas. São Francisco, São João Evangelista, né? O próprio Kardec, né? Esses espíritos todos que se comunicavam com o Chico Xavier, são almas realizadas que enfrentaram as lutas terrenas e venceram. Agora a gente acha que eles viriam para cá para ficar, nos trazer uma doutrina de acomodados, né? Então, é lógico que não é isso, né? E do outro lado tem essas vertentes, né? Como a Ana levantou o questionamento, a gente está vendo isso, né? É a psicologia que procura a realização do ser humano, mas sem Deus, né? Você vai fazer 10 anos de análise com psicólogo da linha A, B ou C e você vai ser um ser humano realizado. Não vai, né? Que a realização de qualquer um de nós passa por mudanças profundas da nossa psicologia, né? E qual é a psicologia em nós que precisa ser mudada profundamente? Né? É lógico que nenhum psicólogo vai gostar de ouvir o César falando, né? A não ser que ele seja um psicólogo honesto, né? Porque qual é a grande psicologia que tem que mudar em nós? É a psicologia do egoísmo e do orgulho. Essa é a nossa doença. É por isso que nós estamos doentes, né? Então, assim, por que Jesus nunca ficou doente? Porque ele amava. Ele amava, né? Ele estava em comunhão com Deus, perfeito. Então, um psicólogo pode ser de muita utilidade para uma pessoa num momento de crise, que ela precisa de orientação, que ela precisa de alguém para conversar, que ela precisa deixar as coisas claras para ela mesma, ela está no meio de uma separação, não sabe o que fazer com os filhos, e tem um conflito, está vivendo uma situação muito difícil. É maravilhoso que ela possa ter um serviço, né, especializado, que vai orientá-la, que vai ouvi-la, que vai ajudá-la
a olhar as coisas, a se colocar, tá tudo certo, né? Não tem nada errado. Mas isso não realiza um ser humano. Isso não substitui Deus. Isso não substitui Jesus, né? E podemos, eu não discuto mais isso, né? Vocês estão aqui, a gente está conversando, partilhando experiência, que a pessoa quer ir atrás disso tudo, vai com Deus, meu irmão. Né? Você vai caminhar muitas léguas até entender que só tem um médico divino. Né? Então, assim, tem coisas que só Jesus cura, porque é a cura da alma. Né? Por que que eu vou deixar de ser egoísta? Por que que eu vou deixar de ser orgulhoso, vaidoso, prepotente? Né? A doutrina espírita nos ajuda a curar essa doença psíquica que nós temos. Ela nos mostra a vida eterna, a lei de ação e reação, né? Que nós vamos ter que lidar com as consequências do que fazemos, que todo ferimento causado no semelhante vai voltar para nós, e toda coisa boa, né, e bem feita também volta para nós. A doutrina é lógica, é bonita. Né? Então, é curativa? Lógico que é curativa, porque ela me ensina a viver, eu não desenvolvo doenças, né? E começo a curar aquelas que eu tenho. Né? Oi, Yuri. Só que você falou que a doutrina é muito bonita, mas ao mesmo tempo a doutrina é muito dura. A gente tem que ter muita fortaleza. Nós temos em nosso grupo, eu tenho uma tia que está passando por um processo muito forte de esse combate interior a que nós falamos na doutrina, e ela saiu hoje do grupo, dizendo-me para mim que é muito para ela. Ela disse, eu não posso, eu não, é muito para mim. Então, eu disse todo o tempo para ela, a resposta está na doutrina. Todas as perguntas, as respostas às suas dores estão na doutrina. E ela disse, eu entendo, mas é muito para mim. Então, a gente tem que ter essa fortaleza de enfrentar-se a nós mesmo, e a doutrina nos leva a ver, a olhar nossos erros, nossas inferioridades, nos leva a entender e nos leva a curar isso. Mas para chegar aí é muito difícil. Eu falei com a Gio no outro dia, diz a doutrina é para todos, mas não todos são para a doutrina, porque é, é uma coisa difícil. Obrigada. É o difícil de quem quer autonomia, né? De quem quer deixar a condição de estar sempre buscando uma solução mágica, né? E a nossa ciência colaborou muito para desenvolver essa noção em nós, né? Antes a gente ia pedir para o padre, pedir para o curandeiro, e hoje a gente tem uma boa parte da humanidade que, assim, vai buscar na medicina essa cura mágica, né? Uma pílula, um tratamento, uma nova técnica, uma nova terapia. Mas as pessoas não querem essa implicação, né, que a Yuri falou, essa implicação de eu sou parte, né, do tratamento, e o tratamento só pode se realizar se eu fizer a minha parte. Né? A doença é algo profundo em nós. A doença está na alma, está nos vícios, está nos hábitos mentais, está nos hábitos emocionais, está nos séculos que nós cultivamos egoísmo e orgulho. Como é que nós podemos imaginar que isso se cura de um dia para o outro, né? Então, é claro que nós temos que ter paciência, é claro que nós temos que respeitar o tempo de todo mundo, né? E eu sempre lembro, às vezes as pessoas, porque isso que ela falou, né, Yuri, às vezes as pessoas podem dizer, vocês são muito duros também, né, pela forma como vocês apresentam as coisas, como falam, mas assim, ou a gente mente para nós mesmos, né, para agradar todo mundo, ou a gente fala a verdade, né? Então, a verdade é essa, que não existe tratamento se você não fizer mudanças profundas em você. Né? O processo Então, não é o simples, né? processo é simples,
né? Mas não é simples enquanto você não se engaja. A hora que a pessoa se engaja e a vontade dela começa a ser colocada no trabalho, acabou, simplifica tudo. Né? Por que que Jesus só questionava quem vinha pedir cura? Ele só perguntava, você crê que eu posso te curar? Né? Você quer ser curado? O que que ele pergunta para aquele cego? O homem é cego, está diante dele, como é que ele pergunta uma coisa tão óbvia, né? Mas não é isso que ele queria saber. Né? Qual é o teu problema, meu irmão? O teu problema às vezes está evidente, mas às vezes não está, e você não está vendo qual é o teu problema. Né? Jesus quer saber se a gente sabe qual é o nosso problema. Né? Como a gente já disse aqui, aquele homem podia ter falado, me dá um saco de dinheiro, né? 500 moedas de ouro, e aí alguém ia chegar para ele e falar, mas você é cego, por que você não pediu para curar? Não, imagina. Né? E é isso que está acontecendo conosco o tempo todo. Né? A gente está pedindo coisas, querendo coisas, e às vezes está tratando coisas que não é para ser tratada, porque o problema não é. Né? Você está com dor na cabeça, mas é porque você assovina e compra um sapato ruim. Então, qual é o problema que tem que ser tratado? A sovinice. Né? Você está com problema de dor de estômago, mas é porque assovina e compra comida ruim. Né? Então, eu estou dando um exemplo aqui extremo, né? Um Óbvio. sapato com dor na cabeça ou dor no pé? Não, você põe um sapato, né, que te pressiona o pé, prejudica a circulação te dá dor de cabeça, aí você vai tratar a dor de cabeça, mas o problema é que você assovina. Né? Então é isso que nós precisamos entender. Né? Senhor, me mostre o que eu preciso ver, Senhor. Eu sou cego, Senhor, eu não entendo nada, eu sou um abruti, né? Um bruto. Me mostra quem eu sou, me mostra o que eu preciso. Né? Me cura, Senhor. O Senhor cura. Eu não, eu só posso dar a minha vontade. Fala onde é que eu tenho que pôr a minha vontade, e eu vou pôr a minha vontade. Né? Então, não existe isso, não é? Na verdade, o processo é simples. Né? É que fica difícil quando nós queremos negociar. Não dá para eu ainda continuar tendo aquela sensação legal e, assim, o senhor ao mesmo tempo me curar? Né? Então, é assim, não dá para eu continuar me sentindo bêbado, mas não ser mais alcoólico, né? Quando eu bebo? Não dá, meu filho. Né? Não é possível. Né? Você quer parar de beber ou não? Então, é aí que vem aquela questão do livro dos Espíritos. Muitos dizem que querem, mas ó, quão poucos realmente querem. Né? Então, Espiritismo é isto. Que nós gostemos, que nós não gostemos. E eu acho até bonita a honestidade dessa pessoa. Bonito. Né? Porque está cheio de gente que sai pela porta do fundo. Nem diz tchau para o César e para a Giovana. Né? A gente nunca mais tem notícia da pessoa. Né? É bonito quando uma pessoa fala, olha, eu vou sair porque isso é muito para mim. Né? Eu agradeço, né, por tudo, muito obrigado, gostei, a porta está aberta quando eu quiser voltar, sim, meu irmão, né? Você é sempre bem-vindo, né? Vai com Deus. Né? E porque cada um de nós tem o seu tempo. Cada um de nós A tem o prece seu é tempo. nossa. Né? Né? É nós que temos que entender qual é o momento em que nós queremos ser curados. Né? Agora, não existe negociação. Negociação a gente faz lá na academia de yoga, com terapeuta, com psicólogo que percebe que a gente não quer mudar, né? E fala, ok, você quer vir aqui mais 10 anos e me pagar para não mudar? Tudo bem, você está pagando. Né? Agora, com Jesus não tem isso. Né? Com os espíritos superiores também não tem isso. Né? Eles são sérios, eles não têm tempo a perder. Né? Então, ou a gente aproveita, ou a gente vai capengando, né? Até entender que precisa se mexer. Mas isso tudo sem críticas. Agora, não mintamos para nós mesmos, porque o primeiro passo no processo da cura é não mentir para si mesmo.
né? Sejamos honestos. O que fez aquele publicano, aquele pecador, né, que entra no quarto quando Jesus o usa como exemplo, né? Ele entra no quarto, tranca a porta e fala sinceramente com Deus. Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço que o Senhor olhe para mim, eu não mereço que o Senhor me dê atenção, mas eu sei que o Senhor tem compaixão, eu estou aqui para pedir. Não vamos chegar com conversa fiada, né? Eu quero tanto me curar, né? Mas vai toda semana, vai nos mesmos lugares, faz as mesmas coisas, né? Quer dizer, não quer, né? Então sejamos honestos, né? Isso é o primeiro princípio da cura, é a honestidade. Mas é isso, meus irmãos. Acho que o nosso tempo esgotou, né? E vamos então pedir nesses momentos que os nossos bons espíritos possam, né, nos abençoar, que nós tenhamos uma querido Mestre Jesus, permita-nos, Senhor, nos aproximarmos da vossa luz, como aqueles tantos que te buscavam, Senhor. Que olhos privilegiados foram aqueles que puderam ver-te, Senhor, estendendo as mãos sobre um paralítico. O que sentiu aquele homem? Que misterioso poder sentiu ele percorrer seu corpo, suas veias, seus ossos, e regenerar aquilo que estava inutilizado há décadas. Que poder, Senhor, sentiu aquele cego às portas de Jericó? Nós não conseguimos sequer imaginar, Senhor. Que privilégio tiveram aqueles que puderam contemplar-te, ouvir-te. Nós, Senhor, temos a alegria de reconhecer-te como médico divino. Nós não iremos a lugar algum sem o Senhor, até que tenhamos entendido que somos filhos de Deus e que nosso Pai, como todo Pai, espera algo de nós. E o Senhor veio para nos dizer e de nos oferecer um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Senhor, queira Deus que já tenha chego o tempo para nós de não corrermos mais atrás de ilusões, de teorias, de respostas milagrosas, de facilidades. Que nós, Senhor, possamos finalmente olhar face a face a verdade e ver quem somos, o que precisamos e quem é o Senhor.
Porque se descobrirmos quem somos e não te conhecermos, nós enlouqueceremos. Então, Senhor, que nós possamos saber quem somos, sabendo primeiro quem Tu és. Pois então nós poderemos curar nossas almas, tratar nossos corações, iluminar nossas vidas. Que o Teu amor, Senhor, nos alcance, nos liberte, nos regenere. O Senhor tem poder para isso. E nós aceitamos, Mestre, o vosso poder, o vosso amor. E a nossa condição de necessitados. Que essa luz, Senhor, ilumine nossas vidas, nossos lares, nossos familiares queridos, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão, Senhor, doentes, do corpo ou da alma. Que o Senhor nos abençoe para vivermos vidas úteis, nobres, dignas. E que a Tua luz, Senhor, se espalhe pelos lares aflitos. Que ela alcance os corações das mães que perderam seus filhos. Que fortaleça os pais que tentam ser fortes diante das lutas e das dores que este mundo apresenta todos os dias. Que a Tua luz, Senhor, se espalhe pelos hospitais, pelos asilos, pelos orfanatos, pelas zonas de guerra que campeiam por toda parte ainda neste mundo, porque nós não Te entendemos. Que o Teu amor ilumine, Senhor, a nossa semana, que nós possamos guardar no coração a alegria de pronunciar Teu nome. E quando tudo parecer difícil, quando estivermos cansados, quando as tempestades se anunciarem no horizonte, que nós possamos dizer: Jesus, Jesus, Yeshua, Jesus. E nós, Senhor, teremos calma e paz, porque o Senhor guia nossos caminhos. Fique conosco, Mestre, nos abençoe, receba a nossa alegria, a nossa gratidão. Que o vosso amor nos abençoe, hoje e para todo sempre. E assim seja, Senhor. Muito obrigada, gente.